Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Fizemos este vídeo aí bastante grande, porém dividimos em tópicos aí para não ficar tão cansativo. Primeiro tópico, cultura buy and hold. É uma cultura que fala de investimento a longo prazo. Buy and hold significa comprar e guardar. Como juntar o seu dinheiro? Se você é autônomo, você tem uma estratégia de juntar. Se você é empregado, você também tem uma estratégia um pouco diferente do autônomo, mas é um tema interessante. Como proteger o seu dinheiro? Não basta aprender a guardar ou aprender a investir. Você precisa saber também como proteger. Demos aqui umas duas estratégias aí de como proteger o nosso dinheiro. Aposentadoria nos investimentos. Você talvez tenha também uma preocupação, né, com o seu futuro. Quando você estiver mais velho, como que você vai se sustentar? Não sabe se vai se aposentar, talvez nem esteja empregado aí, contribuindo com o INSS, não tem essa esperança. Então, nos investimentos, podemos fazer isso? É isso que você vai ver também neste vídeo. Também vamos falar sobre intermediação financeira. Não conseguimos investir sem um intermediário. Que tipo de intermediário você vai escolher? É obrigatório ter um intermediário? Conseguimos investir sem intermediário? Então, são essas dúvidas que você vai esclarecer ao ouvir também este tópico desse vídeo. Escolhas. Dizem que o mundo é feito de escolhas. Nós escolhemos e colhemos aquilo que plantamos nas nossas escolhas. Então, é um tema bastante interessante, né? Um tema atual. Espero que vocês gostem deste vídeo e se inscrevam no canal, deixa aí o seu like, tranquilo? Beleza, pessoal? Cultura buy and hold nos investimentos. O que significa isso? Buy and hold significa investimento ao longo prazo. Nada nessa vida nós conquistamos de forma imediata. Seja nos negócios, sejam nos relacionamentos e também nos investimentos. Não é diferente. Precisamos de um tempo de maturação. Nos relacionamentos, por exemplo, você namora com uma pessoa, 1, 2 meses, e de repente você já coloca a aliança e já casa. Então, o percentual de separação nesses tipos de relacionamentos imediatos, decisões tão importantes na vida, que você decidiu rapidamente, o risco é muito grande de divórcio posteriormente. Às vezes você namora com uma pessoa 2, 3 anos, 4 anos, se conhecendo os familiares dessa pessoa, os hábitos, se acostumando com ela, e aí você toma a decisão de casar com essa pessoa. E o casamento, como vocês sabem, surge vários problemas, como todas as áreas da vida. E então, às vezes, um casamento que você passou um tempo de maturação ainda não dá certo. Imagine nos investimentos, não poderia ser diferente. Nos negócios, da mesma forma. Você monta uma empresa, investiu ali inicialmente um valor grande e você precisará de um tempo para recuperar esse capital que você investiu. E o histórico no Brasil de empresas que se fecham é grande, porque requer um tempo aí de maturação, de conquista de novos clientes ou de clientes. E então, depois de consolidado aí 2, 3 anos, 4 anos, que a sua empresa já está bem conhecida, aí sim você começa a ter um resultado. Depois que você já recuperou o seu capital com 2 anos, e aí você começa a trabalhar para ter um resultado. Nos relacionamentos também é assim. Aliás, nos investimentos também é assim. Não basta você investir o seu dinheiro. Você precisa que esse seu dinheiro tenha um tempo ali de maturação, ou um tempo para que você tenha um resultado sólido. Tem um ditado popular que diz:
quem se apressa come cru. É um ditado nordestino aí que diz que aquele que se apressa come cru. Coloca o arroz aí no fogão e de repente não quis esperar que ele cozinhasse e acaba comendo o arroz ali cru. Nos investimentos não é diferente. Aqueles que se apressam correm grande risco de entrar em investimentos não sólidos, entrar em pirâmides porque ele quer o resultado rápido, uma promessa enganosa, né, de rendimentos altos, e essa pessoa se ilude para ganhar esse rendimento alto e ainda imediato e acaba perdendo o seu dinheiro. Quando você pergunta uma pessoa e diz assim, você investe em alguma coisa? Você já experimentou investir na poupança, ou fundos imobiliários, ou na bolsa de valores, nas ações, ou no Tesouro Direto, ou uma LCI, ou uma LCA, um CDB? E as pessoas olham para você e às vezes elas dizem assim, quanto que é o rendimento? Em quanto tempo eu recupero meu dinheiro? Então você vê que essas pessoas que respondem dessa forma, ela quer um resultado imediato. E o resultado de sucesso não é imediato. O imediato está ao acaso, e o acaso não traz resultados sólidos. Então, se você quer ter um resultado sólido, você precisa de um tempo, você precisa analisar, estudar esse tipo de investimento, olhar se é propício para as suas possibilidades. Você precisa se preparar para poder investir de forma sólida. Quando você comprou sua casa, o que você fez? Você trabalhou durante um período, conseguiu aí um valor para poder dar de entrada nesta casa, se é financiada. Ou então você trabalha numa empresa e acumulou durante alguns anos, 10 anos, 15 anos, um FGTS. E então, quando você foi comprar, realizar o seu sonho da casa própria, você deu uma parte desse FGTS para poder adquirir essa casa e continuou pagando o restante. Não é diferente nos investimentos. Você precisa ter um tempo de maturação. Então, a teoria Buy and Hold é uma teoria de sucesso, uma teoria que poderá dar a você uma vida de liberdade, liberdade financeira. Você poderá realizar muitos sonhos se você pensar dessa forma. Os países que seguem esse tipo de cultura são países prósperos. Nós temos a Itália, temos a Alemanha, temos aí um país bem próximo dos brasileiros, os Estados Unidos. Esse povo, todos eles têm uma cultura de longo prazo. Uma criança ali já é educada desde cedo a investir, a se preparar. Quando a criança completa 18 anos, que é a cultura deles, essa criança, que já é adulto, já recebe aí uma poupança bastante gorda e ele vai se virar. É vergonhoso para um americano, depois de 18 anos, ainda morar na casa dos pais. Aqui não, o brasileiro já tem o costume, a criança passou a infância toda na casa dos pais, completou 20, 30 anos e alguns ainda estão na casa dos pais. Isso é demonstração e um espelho de como aquele povo pensa. Por que os americanos são prósperos? Porque eles se preparam em longo prazo. Se você quiser também ser próspero, quiser que seus investimentos tenham uma solidez de resultado, para você ter uma liberdade, uma vida melhor, você precisa se educar de forma que esses seus investimentos tenham um tempo para se consolidar, que é o Buy and Hold, a cultura do investimento aí de longo prazo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostou, não esqueça aí de deixar o seu like. Esta é apenas uma sessão de várias que iremos gravar, beleza?
Estratégia de juntar dinheiro para investir. Neste vídeo iremos passar para vocês aí 3 estratégias de como juntarmos dinheiro para investir. Primeiramente, se você é empregado e quer investir, você precisa juntar um dinheiro. Você precisa criar um hábito de guardar dinheiro. Você recebe o seu salário, paga as suas contas e então você também deve separar um percentual do seu salário para investir. O seu investimento poderá ser mensal ou bimestral, trimestral. Você, digamos, se você ganha aí uns R$ 2.000 e queira aí juntar 300 ou 200, você separa aqueles 200 ali, numa poupança. E no mês seguinte você juntou aí mais 200 a 300. E assim por diante. Deu 3 meses, juntou aqueles valor aí, comprou as ações, ou então investiu em outro papel, que não seja ações, no fundo imobiliário ou num CDB e assim por diante. Mas o foco aqui do canal é investir em ações. Beleza. Essa é uma estratégia, porque você ganha mensalmente, você só recebe dinheiro uma vez no mês. Mas para isso você precisa também se organizar para não ter tantas despesas, né? Tantas coisas que comprometem o seu salário, o seu dinheiro. Essa é uma estratégia para quem ganha mensalmente. Agora, se você é autônomo, eu tenho 2 dicas para você. Primeiro, você trabalha todos os dias do mês, aí, 30 dias, né? Mês comercial, 30 dias. Então, você trabalha aí 20 dias para pagar tudo, pagar todas as contas, comprar as coisas da escola das crianças, que é periódico, de vez em quando você tem que comprar alguma coisa para as crianças. Você precisa também tirar a sua alimentação, pagar energia, pagar água, pagar aluguel. Então, nesses 20 dias, você se esforça para que aqueles 20 dias dê para cobrir todas as suas despesas. Beleza? E a segunda dica é para aqueles que ganham diariamente. Os autônomos que todos os dias recebem algum valor. Seja vendendo água na praia ou nos semáforos, seja vendendo frutas na rua, ou então frutas na feira, ou vendendo geladinho, geladão, né? Geladinho não existe mais, o geladão, seja também dirigindo aplicativo, qualquer uma atividade que lhe dê um retorno diário, você precisa guardar também diariamente. A estratégia de trabalhar 20 dias e guardar e pagar tudo, todas as contas, é uma estratégia boa, porque você sobra aqui 10 dias para você juntar a grana só para investir. Essa é a segunda estratégia que eu tinha mencionado, não tinha concluído. Já o que recebe diariamente, precisa guardar todos os dias. Digamos que no dia você é autônomo e você ganha aí R$ 100. Então, separa aí R$ 25, por exemplo, ou R$ 20, ou R$ 10, seja como for, você precisa separar esse valor. Mas vamos partir do pressuposto que você ganha aí de R$ 100 a R$ 200 por dia, como autônomo. Separa R$ 25. No outro dia, ganhou mais 100 a 200, R$ 25. No final de um mês, de 30 dias, você tem ali guardado R$ 750. E aquele valor você poderá investir logo no final do mês, ou então no mês seguinte, depois que tu juntar 2 meses. Você que escolhe a sua estratégia. Mas o certo é que você precisa criar um hábito. E um hábito não é criado de um dia para outro. Quando você nasce, você começa a adquirir vários hábitos.
o hábito de beber, para ter uma boa saúde. O hábito ali de comer, todos os dias você come aí 12 horas. Que chova ou que faça sol, 12 horas o seu corpo pede para você almoçar. Você vê que a vida é um hábito. Caminhar é um hábito. Se você vai no banheiro, naquele horário, todos os dias seu organismo vai acordar naquele horário para você ir no banheiro. Se você acorda aí, digamos, 6 horas ou 7 horas do dia, naquele horário, 6 horas, o seu organismo acorda para você tomar banho, cuidar das coisas e ir para o trabalho. Você vê que o nosso organismo, ele já compreende que para ele sobreviver, ele precisa de um hábito para ter uma boa saúde. O hábito de caminhar, por exemplo, todos os dias fazer uma caminhada. Então o seu organismo ele começa a se acostumar. No primeiro, no segundo, no terceiro dia, você ficará totalmente aí dolorido, os pés machucados. Se você caminhou intensamente ali nos primeiros dias, aí o corpo vai se acostumando a ponto de você não mais sentir dores quando caminhar ou quando correr. Nos investimentos é a mesma coisa. Se você cria o hábito de guardar todos os meses, você que é empregado, o seu corpo pede para você economizar ali. O seu organismo ele fica feliz quando você guarda. Então você criou um hábito ali. Da mesma forma, se você trabalha 20 dias para pagar todas as contas, e os 10 últimos dias do mês você trabalha só para adquirir o valor de investir, então você criando esse hábito, o seu resultado vai ser bem melhor. Mesma coisa se você é um motorista de aplicativo que ganha todos os dias, ou um feirante que ganha todos os dias, você precisa criar o hábito de guardar todos os dias. E você fica feliz no final, você fica de bom humor, de bem com a vida, se no final desse período você adquiriu aquele valor. Isso que eu estou falando, nós já praticamos. Recentemente, nós estávamos com essa estratégia de trabalhar 20 dias e os últimos 10 dias eu juntava ali nos 10 dias para investir. E aí eu percebi que essa estratégia, embora seja boa, ela não é tão boa assim. Partindo do pressuposto que no mês vai haver vários imprevistos. E estes imprevistos poderá comprometer o seu investimento. Eu trabalhava, por exemplo, como autônomo, 20 dias para pagar as contas, pagar aluguel, pagar energia, telefone. E quando eram os 10 dias finais, apareciam alguns imprevistos que comprometia eu guardar como eu deveria naqueles 10 dias. Então, nós pensamos assim, qual seria uma outra estratégia que viabilizasse juntar a grana sem interrupção. E aí eu pensei na estratégia de guardar todos os dias. Todos os dias guardando R$ 25. No final do mês, você terá os 750. Isso guardando 25. Mas poderá ser que no decorrer desses 30 dias apareçam outros valores ali que lhe possibilite guardar um pouco mais naquele dia. E então você guardará aí uns R$ 1.000, por exemplo. O autônomo tem uma possibilidade de investir muito mais do que um empregado. Isso, eu estou falando de um empregado que ganha não tão muito, né? Mas a média ali de 2.500, 2.000, 3.000, por aí. Beleza, pessoal? Espero que estas 3 dicas tenham lhe ajudado a pensar que se você se organizar, você conseguirá investir de forma sólida e realizar muitos sonhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixe o seu like aí para nós, se inscreva no canal, indique esse canal aí para os seus amigos, seus parentes e vamos crescer junto. E até o próximo vídeo, beleza? Estamos juntos!
Aposentadoria nos investimentos. Como funciona a aposentadoria nos investimentos? Antes, porém, vamos dar um panorama geral. Como funciona uma aposentadoria? Para você se aposentar por idade, você precisa ter, no mínimo, cumprido os requisitos mínimos, que são 15 anos de contribuições, ou 180 contribuições, mais 60 anos de idade se mulheres. E se homem, além das contribuições, os 15 anos, precisará ter 65 anos de idade. Isso para você pleitear a sua aposentadoria por idade, ganhando aí um salário mínimo. Mas o INSS não é obrigado a lhe aposentar por ter idade. Você precisa ter também as contribuições. Mas alguns solicitam, não tem idade, nem tem, aliás, não tem contribuição, mas tem idade, e vai junto ao INSS e solicita, e alguns não recebem aposentadoria. Eles recebem uma pensão social, né? É uma contribuição social do INSS, é uma pensão. E essa pensão, essa pessoa vai ter que provar que não pode se sustentar, não tem condições de trabalhar, não tem nenhum parente próximo, um filho, um primo, um irmão, ninguém por ele para lhe ajudar. E de outra forma, sem aposentadoria, ele viveria ali como um mendigo aí nas ruas. Então o INSS, fazendo esse estudo da vida dessa pessoa, a Previdência Social lhe dá uma ajuda, né? Uma ajuda de custo aí, que chama auxílio, né? Que é um auxílio na aposentadoria, ok? Partindo do pressuposto agora que você é um empregado normal e pretende se aposentar. Você também tem que cumprir o tempo de contribuição mínimo. Você é um empregado tradicional, né? Existem várias categorias. Nós temos os professores, os que trabalham na área de saúde e os trabalhadores tradicionais de carteira assinada. Vamos explicar apenas esse detalhe de trabalhadores formais de carteira assinada. Você precisa ter o tempo mínimo de contribuição, que são 35 anos de contribuições, e você precisa ter também a idade de 60 anos se mulheres e homens 65 anos. Mas as mulheres, no caso da tradicional, precisam ter 30 anos de contribuições, ok? Os homens precisam ter 35 anos. Isso se você se filiou ao INSS antes de 13 de novembro de 2019. As novas regras é quem se filiou posteriormente. 13 de novembro de 2019. As novas regras é que você tem que ter as contribuições, tem que ter a idade, somando os dois, precisa alcançar 86 anos se mulheres e 96 anos se homens. Somando os dois, se não der esse total, você precisa continuar contribuindo e ter mais idade para alcançar esse limite. Vamos dar aqui um exemplo. Você tem 30 anos de contribuições e você tem também 50 anos de idade. Juntando os dois, isso comparativo aqui de um homem, né? Você tem 30 anos de contribuições e 50 anos de idade. Somando os dois deu 80. Ok? E aí faltam 5 anos para você se aposentar. Você tem 30 anos de contribuição, somando com 5 anos, fez 35 anos. Cumpriu o requisito mínimo de anos. De idade, você agora completou 55 anos. Então, 35 com 55 anos deu 90 anos no total. E se homens, você precisa ter 96 anos na soma dos dois. Então, você vai ter que trabalhar mais 3 anos, contribuir, e somando com os 3 anos da sua idade, fechou o requisito de 96 anos. Isso se homem. E as mulheres, 86. Deu um panorama, né? Já nas ações,
nós temos que ter uma outra logística, você precisa ter um outro planejamento. Na Previdência Social, você vê que também você tem que se esforçar, cumprir os requisitos e aguardar e dar entrada para se aposentar. Mas mesmo se aposentando, muitos de nós que já chegamos aí na terceira idade, nós não nos preparamos para ter uma vida boa ali. Isso quando se refere à saúde. Nós vivemos uma vida sedentária e isso acarretou muitas consequências que colhemos aí já no futuro, na terceira idade. E a nossa aposentadoria de um salário mínimo não dá mais nem para comprar os remédios. E aí passamos necessidade. Nós vemos aí muitos artistas de TV que foram famosos aí nas telinhas e por alguma razão elas não planejaram bem a grana que chegou nas suas mãos. Não investiram, gastaram de qualquer forma. E aí chegou, muitos deles desempregados, sem fazer nenhum trabalho, pedindo ajuda nas redes sociais. Mas você que tem essa oportunidade de estar ouvindo esse vídeo e outros vídeos aí nas redes, no YouTube, você pode fazer diferente. Nos investimentos, como que você planejaria uma carteira previdenciária? A aposentadoria é você estar recebendo mensalmente um valor. Então imaginemos hoje que você escolhe algumas empresas. Você precisa escolher pelo menos 12 empresas. Primeiro porque você tem o interesse de receber um salário por mês. Então nós vamos selecionar alguns setores no mercado, na Bolsa de Valores. Nós vamos falar da aposentadoria nos investimentos, mais especificamente nas ações ou fundos imobiliários. Poderá ser em outros tipos de investimentos, mas o exemplo que vamos dar é nas ações e nos fundos imobiliários. Vamos escolher 12 empresas. Essas 12 empresas, elas farão parte de setores sólidos, como o setor bancário, é um setor muito bom para escolher alguma dessas empresas. O setor de energia também é um setor bastante sólido, que você poderá escolher algumas empresas, setor de energia. Também o setor de saneamento básico, mas existem outros setores. Vamos escolher 12 empresas e vamos aportar os valores mensalmente, comprando as ações nessas empresas, durante um período de 15 a 20 anos, que é o período de aposentadoria. Isso do tradicional, no INSS. E vamos utilizar ao mesmo tempo comprando as ações. Lembrando que a bolsa ou as empresas, ela remunera as suas ações periodicamente. Não todos os meses, mas periodicamente. Por exemplo, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, ou semestralmente, uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo, outra uma vez no segundo bimestre, no terceiro bimestre, no quarto bimestre, e assim por diante. Então tem empresa que fazem 3 a 4 pagamentos no ano, com exceção dos fundos imobiliários, que têm a característica de pagar todos os meses. Então vamos escolher 9 ações e 3 fundos imobiliários. Os fundos imobiliários vão pagar mensalmente, não é a regra, mas é a praxe, e você vai recomprando mais ações. Então imaginemos um exemplo aqui de uma empresa que não é uma recomendação, mas eu vou dar o exemplo dela. É um fundo imobiliário chamado MXRF11. No mês de agosto, que é o mês que nós estamos gravando esse vídeo, esta empresa pagou 12 centavos por ações. A ação desse fundo imobiliário a cota desse fundo imobiliário é R$10 hoje. Então ele pagou 12 centavos, pagou 1,2% ao mês. No ano, representa aí
14,40 ao ano, enquanto a poupança está rendendo aí 5% ao ano, 6% no máximo, ou seja, 0,5% ao mês, enquanto essa está pagando 1,2% ao mês. Então é uma empresa que tem um exemplo bacana aqui de investimento periódico. E aí você vai aumentando as cotas. Os fundos imobiliários vão pagando mensal e você vai recomprando. As ações vão pagando periodicamente e você vai recomprando. E aí, digamos que em uma empresa você alcançou aqui 2.000 ações. Na segunda empresa, 3.000 ações. Na quarta empresa, 500 ações. Dependendo do valor, você vai adquirindo o máximo que puder. Imaginemos aqui uma empresa que pagou R$1 no ano e você tinha 1.000 ações. Então, naquele ano, você recebeu dessa empresa R$1.000. Mas a outra empresa que você tinha 5.000 ações, ela pagou naquele ano R$4. Que é o exemplo do setor bancário, né? Paga ali muitos juros, né? Periodicamente, 2 meses ou mensalmente, juros, e também dividendos. E aí você tem 5.000 ações em um banco desse, e ele pagou R$4, 4 vezes 5, 20. Ou seja, você ganhou ali R$20.000 só nessa empresa, porque você comprou 5.000 ações no decorrer de 15 a 20 anos dessa empresa. E esses 20.000, você, durante os 15 a 20 anos, você vai recomprando as ações. E quando chegar nesse período de 20 anos, você estará com valores maiores, porque todo o rendimento você vai somar dos dividendos e de juros durante o ano, dividir por 2 e vai dar o salário de um mês. Não um salário mínimo, né? Mas um salário digno, acima de 2, 3 mil reais, 4 mil, dependerá dos investimentos que você aportou durante esse tempo de acumulação. Então esta é uma forma de você se aposentar nas ações, de não viver como mendigo ou como um assalariado ganhando aí um salário mínimo, e nem um aposentado passando por provação, por a saúde debilitada, por não ter recursos para se manter, mal se manter, e também mal comprar os remédios. Se você seguir essas orientações neste formato e persistir durante esse tempo, com certeza você vai ter uma vida melhor, uma vida de abundância e uma velhice bem saudável. E poderá também ajudar outras pessoas a seguir o caminho que você irá seguir a partir de agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostaria que você deixasse o seu like aí também, indicasse esse vídeo para outras pessoas e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Brindando os seus investimentos. Como eu posso brindar os meus investimentos? Proteger os meus investimentos. Existe uma palavra chamada fundo de contingência. Contabilmente falando, fundo de contingência. Ou, que todos conhecem, reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um valor guardado para resolver uma dificuldade que apareceu naquela situação. Resolver uma situação financeira. Você vai lá na sua reserva e supra ali. Pode ser um problema no carro, pode ser algum material que a escola pediu para você adquirir para o seu filho, ou a ida num banho, e você não tem dinheiro naquele momento do seu salário, em vez de ir no investimento, você vai na sua reserva. Poderá ser alguém que adoeceu na sua casa e você não tem nenhum recurso. E se não tiver reserva, você vai mexer nos seus investimentos, por necessidade, saúde. Então, a reserva de emergência ela servirá para proteger, para brindar os seus investimentos.
ok? Como funciona a reserva de emergência? Se você é empregado, você tem que se comportar de uma forma. Se você é autônomo, você também tem que se comportar, mas de outra forma. Então vamos dar o exemplo de um empregado. O empregado precisa ter quanto na sua reserva de emergência? Você precisa ter pelo menos 12 meses de despesas guardada nessa reserva. Ou seja, você precisa fazer um planejamento ali e ver com quantos reais você consegue sobreviver naquele mês. Eu tenho energia para pagar, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho a mensalidade da escola para pagar, eu tenho o financiamento do carro para pagar, eu tenho a alimentação para pagar. Então você soma esses valores e estabelece ali o valor que você precisa ter da reserva de emergência. Com quantos reais você sobrevive durante o mês, normal, sem nenhuma extravagância? Eu sobrevivo ali com R$1.000. Então você tem que ter guardado na sua reserva pelo menos 12 mil. Isso se você é empregado. Porque se em algum momento você ficar desempregado, não der mais para continuar nessa empresa, então você tem pelo menos 12 meses ali guardado para poder lhe sustentar enquanto você vai ver o que tem que fazer. Ou botar o currículo para ver se você consegue um novo emprego. Enquanto isso, você tem a sua reserva, para você não viver tão preocupado. Ok? Este é a forma de guardar a sua reserva se você é empregado. 12 meses de salário. Ok? Se você é autônomo, quantos meses você precisa ter de reserva de emergência para lhe sustentar durante quanto tempo? Você precisa ter a sua reserva de pelo menos 6 meses. Por que 6 meses? Já que o empregado 12 meses. Subentende que o empregado está mais precisado? Tem que ter mais tempo? Não. É porque o autônomo, alguém que não tem o emprego formal, ele se vira de qualquer forma. Ele já vive desempregado. Ele não trabalha formalmente. Às vezes ele pode até, nesse mês, ele não ganhar dinheiro, mas no mês seguinte ele triplica. Então, ele tem essa característica. E por isso, ele precisa de menos tempo. Ele já está acostumado a viver sem esse salário fixo mensalmente. Então, ele precisa de 6 meses. E esses 6 meses, digamos, ele adoeceu de alguma forma, não tem como se aposentar ou se encostar, mas ele tem a sua reserva para lhe sustentar durante 6 meses e depois ele partir para continuar trabalhando. Esta é a forma de guardar a reserva para suprir essas necessidades. Você já se fez alguma pergunta, ou essa pergunta: se eu ficasse desempregado hoje, quanto tempo eu sobreviveria? Você já fez essa pergunta? Se você disser um mês, a sua reserva ela está deficitária. Para você viver bem, você precisa fazer esse tipo de planejamento. Nós não poderíamos falar de investimento sem falar de reserva de emergência. Por quê? Porque a reserva de emergência ela serve para proteger o seu patrimônio. Se você fica desempregado e não tem a sua reserva de emergência, você acaba se desfazendo de um bem às vezes até da casa, às vezes você se desfaz do carro, da moto. A moto é seu material de trabalho, se for autônomo, e de repente você não pôde trabalhar, não tem a reserva, adoeceu, e aí tem que se desfazer do seu material de trabalho para se sustentar.
fica muito vulnerável. Lembrando também que você é um pai de família, você é uma mãe de família e o seu planejamento, a sua família depende dele. Então você não pode cruzar os braços e achar que tudo vai cair do céu. Não cai do céu assim. Deus vai lhe abençoar, porém você precisa fazer a sua parte. E nesse momento a sua parte é planejar. Você está trabalhando? Tem salário, tem todos os meses dinheiro na sua mão? Planeje. A sua família depende disso. O seu futuro depende disso. Se a sua família sofrer no futuro, ou se você sofrer no futuro, passar por provação, por dificuldade, o culpado não são os seus pais. O culpado é você, que não se preparou, não estudou, não se capacitou e depois de capacitado com o emprego, não fez nada. E ainda viu o vídeo e não ligou para ele, embora fosse importante. Hoje nós temos no mercado muitos meios de ganhar dinheiro. Mas você precisa se planejar. Diz que quem ganha dinheiro é quem tem dinheiro. E para ter dinheiro precisa de planejamento. Você entendeu o que significa reserva de emergência? Para que serve? Reserva de emergência fará parte da sua vida a partir de hoje. A partir de hoje, você não será mais o mesmo depois que viu esse vídeo. Espero que você tenha gostado dele. Se gostou, deixa aí o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Recomende esse canal e esse vídeo para os seus amigos, seus parentes. E até o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Intermediação financeira. Como que funciona? O que é a intermediação financeira? Existem dois tipos de intermediação financeira. A intermediação financeira direta e a intermediação financeira indireta. A direta é quando os agentes captam recursos dos credores superavitários e emprestam esta grana para os credores deficitários. Esta é uma tarefa muito realizada aí pelos bancos. Quando você faz os seus depósitos na sua conta bancária, ou então quando você deixa o seu dinheiro ali parado junto aos bancos na sua conta bancária. Então os bancos são os agentes, eles pegam esses valores e emprestam ou investem este valor. Então eles recebem essa grana, a maior rentabilidade, e te paga aí, que é o dono do dinheiro, um percentual. Esta é a intermediação direta. A intermediação indireta é quando, por exemplo, você vai comprar ações. Você compra através da B3, que é a Bolsa de Valores. Você tem a sua grana ali em uma corretora, por exemplo, e dá o comando para comprar as ações. Essas ações vêm para a sua conta e a sua grana vai para a empresa que está junto à B3. É uma troca de valores com o poder das ações. Ok? Esta é a intermediação. Mas antes de investir, é interessante que você saiba mais detalhes sobre essa questão da intermediação. Você não consegue investir o seu dinheiro sem um intermediário. Ou você investe o seu dinheiro através de um banco, ou através de corretoras, que são os agentes responsáveis para intermediar, e nunca sozinho. Você às vezes precisa até de um corretor, de uma pessoa que conhece o mercado e que lhe oriente. Mas os bancos e as corretoras têm essa função de lhe orientar. Os bancos através dos seus gerentes, e as corretoras através dos seus agentes, os agentes ali que têm credencial para atuar no mercado como orientador. É um título daqueles que fizeram cursos para atuar no mercado como operadores da Bolsa de Valores. Ok? Então,
qual é a melhor opção nesse aspecto, desses intermediadores, para você que está começando a investir. Esses intermediadores não farão nenhuma intermediação sem custo, sem grana. Eles vão te orientar, mas eles vão cobrar um custo. Os bancos, através da sua conta bancária, eles disponibilizam uma ferramenta chamada Home Broker. E através dessa ferramenta você mesmo poderá comprar as ações. É você que compra, mas o banco precisa liberar esse recurso na sua conta. Você tem uma conta corrente no banco, eles cobram mensalidade. Se você for comprar ações ou comprar algum título de renda fixa ou então fundos imobiliários através do banco, eles vão te disponibilizar essa ferramenta e também vão cobrar uma taxa que nós chamamos taxa de corretagem. É uma taxa de corretagem que eles cobram para poder você fazer a operação, tanto de compra como de venda de ações ou de títulos de renda fixa ou então fundos imobiliários. Ok? Só que as tuas ações vão ficar disponíveis no teu home broker ali no seu banco. E eles vão cobrar de você, além da compra e venda, vão cobrar também uma custódia para a sua grana, para as suas ações ficarem disponíveis para você. Esta não é a melhor opção, na minha opinião. Uma das melhores opções é você ter um intermediário financeiro que não sejam os bancos, mas as corretoras. Por quê? Porque as taxas das corretoras, não estou mencionando aqui nenhuma corretora como indicação, mas as corretoras elas têm uma taxa menor. E existem algumas corretoras que não cobram nenhuma taxa, nem na compra de ações, nem na compra de fundo imobiliário e nem na compra de papéis do Tesouro Direto. Então as corretoras são melhores para ser utilizadas como intermediários financeiros do que os bancos. As corretoras, existem algumas também que cobram aquela taxa de corretagem, que é a de compra e venda, e também cobram a taxa de custódia, algumas, né, empresas dessas. Nós temos, por exemplo, só para dar exemplo aqui de corretoras, nós temos agora a Nubank, que é um banco conhecido, né, um banco virtual, que também pode ser utilizado para comprar ou vender ações. Você pode fazer experiência. Não estou indicando o Nubank, mas é uma dos agentes. Temos também a Clia, temos a Isinvest, temos a Rico, XP, também Toro Investimento. Então, existem muitas corretoras e muitos bancos que intermediam essa compra e venda. E você precisa se cadastrar. Geralmente o cadastro é gratuito para experimentar. Essas contas virtuais, por exemplo, da Nubank, ou então as contas virtuais da Clia, da XP, da Rico e etc., todas elas são gratuitas. Então, você pode entrar, fazer a experiência e ver qual é a melhor plataforma para investir. Eu, particularmente, tenho uns 3 ou 4 cadastros, mas uso diretamente apenas um no momento. Pretendo utilizar posteriormente. Para as ações eu utilizo a Clia, né? A Rico, que também é da mesma rede da XP, só muda os gerentes, né, administrativos, também não cobra taxa para fundos imobiliários. Mas você pode ter tanto os fundos imobiliários quanto as ações no mesmo cadastro ali da corretora. Caso você utilize uma corretora para comprar ações e uma outra corretora para comprar fundos imobiliários, por conta de taxas, você pode também estar acompanhando essas ações em uma plataforma chamada Canal do Investidor. É um canal disponibilizado para você ver todas as suas ações, principalmente no período assim para declarar imposto de renda
e aí você pode ter no mesmo lugar as ações. Então não se preocupe se você tem ações ou na plataforma Clia, ou se é na XP, ou se é na Rico, ou se é na Toro, o Isinvest, não importa. Lá nesse canal você vai ver as suas ações na mesma plataforma, pode tirar relatório e assim por diante. E você precisa escolher a que tenha menos taxas possível. Mas no momento, devido à concorrência e tantas corretoras no mercado, as taxas são zero para as ações e para fundos imobiliários. E eu quis mencionar aqui para você ver que você precisa de um intermediário. Você não consegue investir. No momento são todas gratuitas as taxas. Pode ser que no futuro, e você já terá dinheiro para isso, você poderá custear. Mas caso você queira também pagar alguma taxa, você pode estar entrando em contato com os administradores, com os agentes ali, que pode lhe ajudar da sua corretora, e eles vão lhe dar orientação. E para isso vão disponibilizar aí alguma taxa acessível para você que já é cliente deles. Beleza? Então, meus amigos, vocês já sabem que o caminho, né? Abra um cadastro gratuito em uma corretora. Os bancos eu não oriento por causa das taxas que são altas e você está começando, já começando perdendo e não dá certo. E aí depois você começa a fazer os testes e acompanhar. Faça um teste comprando uma ação em alguma empresa aí e acompanhe aí durante um período até você se acostumar e poderá fazer o seu planejamento de previdência através da Bolsa de Valores, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa parte desse vídeo, e até o próximo vídeo. Falou, valeu! Oi pessoal, mais uma vez, iremos falar nesse vídeo, nessa parte desse vídeo, sobre expectativa, sobre sonhos, sobre escolhas. A vida ela é feita de escolhas. Se você escolher coisas boas, terá bons frutos, colherá bons frutos. Se fizer escolhas ruins, também terá frutos, embora ruins, mas terá frutos. Os seus sonhos, você precisa lutar por eles. Os investimentos poderão fazer parte desses sonhos. Todos aqueles que conseguiram, não conseguiram de forma fácil. Muitos deles talvez tiveram que chorar muitas vezes. Tiveram que pensar em desistir em alguns momentos, angustiados. Mas eles prosseguiram. Tentaram uma vez, tentaram duas vezes, tentaram 3 vezes. Irã Edis, por exemplo, tentou aí 9.099 vezes, mas continuou. Tivemos outros grandes homens que foram destaques na história. Alguns já morreram, outros ainda vivem, mas que tiveram os seus nomes honrados pelas suas persistências, nos propósitos que eles traçaram para a sua vida, nos sonhos que eles traçaram e lutaram por eles. Gostaríamos de destacar aqui, por exemplo, Bill Gates, um homem que deixou a faculdade, mas era um cara muito inteligente, e ele teve uma visão, um homem visionário, teve um sonho e lutou por ele e conseguiu. Tivemos Steve Jobs, também um grande homem, que no mundo da tecnologia ele se desenvolveu, lutou pelos seus sonhos, morreu, mas deixou um legado que a história não pode negar. Tivemos também Einstein. Nos Estados Unidos temos aí um grande homem dos investimentos, o Warren Buffett. Temos também no Brasil Luiz Barsi. Homens que tiveram as suas dificuldades, alguns vieram lá da pobreza mesmo, sonharam
persistiram, seguiram boas estratégias e conseguiram. Você também poderá conseguir. Vai ser fácil? Não. Você precisará, talvez, muitas noites sem dormir. Terá provações, algumas provações externas e alguns talvez até internos. Vai amanhecer o dia, talvez, algum dia, com vontade de desistir, jogar tudo para o ar, mas prossiga. A vida é feita de escolhas. Os seus sonhos só serão realidade se você arregaçar as mangas e prosseguir. Inteligência emocional. Nada na vida é por acaso. Você terá medo, emoções, você precisará de muita coragem para conseguir sonhar e realizá-los. Talvez vai chegar um momento que você não terá apoio dos seus familiares e isso vai lhe angustiar. Seus amigos não acreditarão em você. Os parentes também não. Talvez os da própria casa não acreditarão em você, porque você não tem um resultado hoje. Mas não desista. Quero concluir contando a história de um homem que também sonhou. Um homem no mundo religioso bem conhecido, José do Egito. Ele, quando criança, ele tinha muitos sonhos. Uma família com 11 irmãos, 12 irmãos. E não gostavam dos seus sonhos. O pai, tentando acertar, ele deu muito carinho para José, de uma forma que os irmãos interpretaram mal, achando que ele gostava mais de José do que dos outros. De fato, ele gostava bastante de José. E isso causava um ciúme dos irmãos. E um dia, José sonhou e viu vários feixes ali no campo de trigo. E esses feixes que cada um dos irmãos estavam colhendo, de repente se levantaram. E o de José também se levantou mais alto. E aqueles feixes ficou meio que inclinado para o feixe de José. E quando José contou esse sonho, o ódio dos irmãos aumentaram. Por quê? Porque eles já não gostavam dele. Não acreditavam nos seus sonhos. E aí, cada vez mais eles odiavam por causa dos sonhos de José. Um dia ele chegou em casa e disse: pai, eu tive um sonho. Eu vi o sol, eu vi a lua e 11 estrelas. Todas elas prostrando-se perante mim. E aí o pai, interpretando o sonho dele imediatamente: eu e sua mãe e seus irmãos, por acaso, vamos se prostrar perante ti? Que é isso, menino? Mas o pai continuava guardando no coração. E um dia, os irmãos tentaram contra a vida de José. E o mais velho, que era Rúben, para proteger o irmão, tirou isso da mente dos seus irmãos para colocá-lo numa cisterna ali vazia, com a intenção de voltar posteriormente e livrá-lo, porque era a responsabilidade do mais velho cuidar dos mais novos. E aí, quando ele voltou posteriormente, os outros irmãos o haviam tirado dali e vendido para uma caravana que iriam para o Egito. E lá eles venderam novamente José para o Egito, para Potifar. E mesmo assim, José continuou sendo próspero, porque Deus estava com ele. Tudo que José pegava, frutificava. Tudo que ele pegava, prosperava. E foi destaque. Foi tentado, mas não desistiu. Ele tinha um propósito. E Deus estava no controle. Como vocês sabem, no final da história de José,
ele se tornou governador do Egito e pôde presenciar os irmãos prostrando-se. Eu não estou dizendo que a sua família vai prostrar perante você. Estou falando aqui que você precisa acreditar nos seus sonhos. Nos investimentos, são ideias, são planos, são planejamentos que dão certo. Mas você precisa escolher os investimentos, precisa acreditar naquilo que você intenta fazer. E no final dará tudo certo. Se José conseguiu, você também conseguirá. O Deus de José é o mesmo meu Deus, é o mesmo seu Deus. Se você acredita nesse Deus, que você é capaz de conseguir, Deus lhe abençoará de tal forma que você será um homem próspero. Tanto para essa vida quanto para a futura, se você acredita nisso. Espero que este vídeo transforme a sua vida. Tenha um significado singular na sua vida a partir de hoje. E nós nos veremos futuramente, quem sabe, no mundo dos investimentos aí, com bons resultados, sustentando as suas famílias com esmero, com proteção, com fartura. Que Deus continue lhe abençoando. Espero que, se esse vídeo não fizer diferença na sua vida, mas poderá fazer na vida de outros. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço.